Olha só, se você estuda para concursos de grande porte, concursos que tem aí mais de 12, 13, 15, 20 matérias, saiba que vai ser fundamental você ter um bom material de revisão. Só que surge um dilema. Muitas vezes, sobretudo quando você está no início da preparação, você não tem bagagem para fazer um material de revisão, você não sabe o que é importante. Se você vai fazer grifos, marcações, você tende a sair marcando tudo. Se você quer fazer um resumo, o bicho vai ficar um monstrengo grande, você simplesmente vai querer transcrever porque você não consegue conectar muito bem as ideias ainda. E você vai acabar perdendo muito tempo também. Você vai investir um pouco mais de tempo, não que seja perder tempo, mas você vai ter que investir tempo. Então, quais são os fundamentos básicos, dicas aqui para você fazer um bom material de revisão? 6 dicas aqui, 6 passos para você fazer um bom material de revisão e como você deve fazer para não perder tempo, para ser mais rápido, para ser mais eficiente, tá certo? Vamos ver isso. Se você não me conhece, sou Bruno Bezerra, hoje exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado em outros concursos, analista tributário da Receita, analista de comércio exterior, mas a nossa missão hoje é ajudá-lo aqui com isso, tá certo? Se gosta dos nossos vídeos, deixe a sua curtida, o seu like e vamos para cima aqui dessas 6 dicas. Primeira delas, princípios para você montar um bom material de revisão. Dica de número 6. Esse material de revisão precisa ser sintético, pequeno. Se for um material grande, não faz sentido. Se está simplesmente tudo marcado, você transcrever o que o professor colocou ali, copiando dos artigos da lei, não faz sentido. Ele tem que ser pequeno, aproximadamente 10% do tamanho do material original, tá certo? Quinta dica, o material de revisão, ele é um gatilho. Ele funciona como palavras-chave que fazem você lembrar do conteúdo. Então, material de revisão não é você sair transcrevendo o que você leu, não é copiar artigo de lei, como eu falei há pouco tempo. É você transformar aquilo em palavras-chave, em um material que tenha gatilhos para que você lembre do restante do conteúdo. Quarta dica, ele precisa ser personalizado, porque às vezes os gatilhos para um professor, os gatilhos para um amigo seu que estuda, são diferentes dos seus gatilhos. Às vezes uma pessoa precisa de bem menos coisa para lembrar do conteúdo. Você, como está em fases mais iniciais, precisa de mais. Então seu material de revisão vai ser um pouco maior. E não tem problema, aos poucos ele pode ir diminuindo, você ir tornando aquele material mais sintético. As dificuldades suas não são as mesmas dificuldades do colega aqui do lado. Então esse material de revisão precisa ser personalizado para a sua realidade. Ele precisa ter as anotações que fazem você lembrar do conteúdo, que é importante para você. Esse é o terceiro ponto. Material de revisão, material de revisão personalizado. Terceiro ponto. Esse material de revisão deve ter todas as informações concentradas em um único local. É por isso que eu chamo material de revisão, quando eu sempre falo lá no Instagram, de Mature, material único de revisão. Sempre que eu posto lá no Prof. Bruno Bezerra, eu digo, o seu material de revisão tem que ser único para cada matéria. Não adianta você querer ter um material de revisão, um pedaço de grifo, outro umas anotações em um simulado, outra num resumo. E aí quando você vai revisar aquela matéria, você tem 10 locais diferentes. Você estudou pelo material nesse ano, próximo ano você já quer fazer grifos em outro? Não, uma vez que você preparou aquele material de revisão, você pode complementar, melhorar, mas ele vai seguir com você até o final. Você não vai ficar trocando de material de revisão, senão perdeu o sentido, você perdeu a eficiência, que era tornar as suas revisões mais rápidas. Você vai viver para fazer material de revisão. Imagina você ter anotações perdidas, em locais diferentes, grifos, marcações em 3 PDFs. Não faz sentido. Tá certo? Então, por isso que eu chamo de Mature, material único de revisão. Consolide todas as informações em um único local. Segunda dica. Esse material deve ser organizado e sequenciado. Não adianta você querer fazer um caderno de anotações misturando todas as matérias, todos os assuntos, e quando você precisar revisar aquilo que você for buscar aquela informação, você não sabe onde está. Então, tenha um material de revisão organizado para cada matéria, com as anotações ali de cada aula separada, os tópicos. Eu preciso revisar tributos, conceitos e suas espécies, as anotações estão aqui, taxa é aqui, imposto é ali. Isso tem que ser de forma organizada e sequenciada para quando você precisar revisar, para quando você precisar buscar alguma informação, você precisar retroalimentar quando estiver resolvendo questões, você saber onde está exatamente aquele conteúdo. E a dica número 1
dos princípios para você montar um material de revisão, e eu vou já dizer como é que você faz para fazer sem perder tanto tempo, é saber que ele é dinâmico. Sempre que você estiver resolvendo questões, essa é a principal forma de retroalimentar, isso é o que dá dinamicidade ao seu material de revisão. Se você errar ou tiver dificuldade em alguma, você tem que voltar lá no seu material. Opa, isso aqui cai em prova, é importante, eu errei ou tive dificuldade. Você volta lá no seu material de revisão, não está lá aquela anotação, o que é que você tem que fazer? Complementar, para depois você poder rever aquele ponto, aquele tópico, aquele assunto daquela questão que você errou. Porque se você não complementar, você vai cair, vai esquecer e depois vai acabar errando as questões que tratam do mesmo assunto. Tá certo? Então, esses são os 6 pontos para o seu material de revisão ser bacana. Agora, como eu falei no início, sobretudo para quem está começando, você pode não ter bagagem para fazer isso. Então, o que é que eu indico? Pega um material de revisão pré-pronto, porque a pessoa que fez aquele material, seja um professor, seja alguém que preparou aquilo, ela já tem bagagem, ela sabe quais são os pontos mais importantes da matéria, ela sabe quais são os melhores gatilhos. Pode não ser 100% personalizado para a sua realidade, mas você vai complementando a partir da resolução de questões, você vai deixando ele mais à sua cara. Aquele material de revisão feito por alguém que entende do assunto já vai estar mais sintético, vai ter os principais gatilhos, está tudo concentrado em um único local, está sequenciado. E aí você vai pegar as outras 2 características, tornando personalizado a partir das questões e vai complementando, personalizando ali, deixando aquele material dinâmico. E aí você não vai perder tanto tempo tendo que fazer do zero. Bruno, e onde eu pego esse material pré-pronto? No Estratégia você tem várias opções. Tem o passo estratégico, você tem as marcações dos aprovados, você tem um resumo do professor. Perceba que você vai ganhar tempo porque você já pegou algo estruturado, feito por alguém que compreende melhor aquela matéria do que você, e você vai deixar personalizado e vai complementando com as suas anotações. Com isso, você vai ter um excelente material de revisão. Então, espero que tenha gostado das dicas. Se gostou, deixe aí a sua curtida, segue lá no Instagram, Prof. Bruno Bezerra, no YouTube. Todos os dias eu posto conteúdos para que você seja mais eficiente nos estudos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!